gente amiga, eu já estou aqui no programa já com novidades boas, né? Quem gosta aí de celular, que a febre que aconteceu na nossa nova geração, já que acontece. Hoje o dia tá milhão. Boa tarde, pai Mário, que tá com os óculos de velho na ponta do nariz. Boa tarde, Viviane, boa tarde, nossos amigos. Não, eu tô com óculos para enxergar alguma coisa, né? É, quase. Esse aqui é só para longe, então, é só para perto, então. Só uma coisinha. Tu tá hoje, tá aqui tá mesmo, né, Viviane? Hoje eu tô. Olha, as discussões aqui hoje no programa tá assim, a 100%, né? Que a Não Viviane... é nada, tá no dia a dia. A Viviane hoje, ela acordou. Sabe aqueles dias assim que tu acorda com a macaca? Então hoje o dia tá sendo assim maravilhoso. Na verdade, com os cachorros e com o pé doendo. Continuo com o pé quebrado, tá, gente? Entenderam, né? Entenderam, né? Então Continuo hoje... com o pé quebrado. Hoje a coisa, além do tempo tá do jeito que tá, hoje a coisa tá complicada aqui com a Viviane. Acho que o tempo esfriou, né? Aí os ossos quebrados da Vamos começar de novo? Boa tarde, Viviane, tudo bem? Boa tarde. Ela disse que até eu ia fazer striptease hoje, não vou nada, gente. Na dança do quê? Não, por favor, a dança que vai ridículo, fazer ridículo. Não, Como é que chama a dança? Não, sem Como é comentários. que é? Leque-leque. Sem comentários, sem Eu não comentários. conheço, vou ter que olhar essa dança do... Sem Ó, o comentários. Wagner conhece a dança do leque-leque ali. Sem comentários, Viviane. Notícia boa aí pra quem gosta de usar o celular com internet. Bom, eu pago uma fortuna de internet nesse trocinho aqui, né? O governo zera tributos para celular com internet, principalmente os de 3G e 4G, que tem valor em torno de R$ 1.500. O preço vai cair 30%. Boa notícia, né? 30% para 1.500 é um bom valor, né? É um bom valor, é um bom valor. Mas é 1.500 o valor do aparelho ou da conta? Acho que provavelmente o valor do aparelho, né? Porque aí fica mais acesso para a pessoa comprar? Porque, na realidade, quem comanda a conta é a Anatel, né? Então não teria como. Eu acho que é mais facilidade para comprar, porque o governo tem um plano... É do aparelho, é verdade. Tem um plano de acessibilidade, né? Que é um plano para internet. Então, ele tem algumas vantagens que ele está dando. Sabe que nessa questão do celular, até eu estava olhando outro dia no Face, antigamente se falava dos PT 550, que era um tijolão, CP30, eu fui um dos primeiros a vender celular em Porto Alegre, né? Então, lembro muito bem disso. Tem um que diz assim para mim assim, pô, mas tu já fez de tudo? Sim, eu já fiz de tudo um pouco mesmo, gente. Eu cheguei a ter 3, 4 empresas junto, né? E hoje se fala do quê? E virei pai de santo. Hoje se fala do quê? Dos celulares que são tijolo também. Não, é o chinelão que eles estão chamando. Chinelão. Que é os tablets, né? Os smart, O 4S. que são tudo... 4S é quase o tamanho desse aí. Não, mas ele é. Um tablet. Ele é quase o tamanho mesmo, olha aqui, ó. Esse aqui é o 3, né? Então, Esse aqui é o 3. E o 4 4 é quase o mesmo Porque tem tamanho do editor tablet. de texto. Gente, realmente aqui eu estou vendo a notícia, a nossa presidente Dilma Rousseff, a publicação da edição dessa terça-feira, dia 9, estamos com o programa atualizado aqui no Diário Oficial, ela reduz a zero a alíquota de PIS e COFINS sobre a venda dos smartphones, né? Telefones celulares com acesso à internet, que custem hoje nas lojas em torno de 1.500. Essa queda dos valores acontece provavelmente essa semana já para telefones produzidos no Brasil. Então esses tributos são brasileiros, caem nos valores das lojas no Brasil. E aí é para facilitar realmente essa comunicação, o que facilita muito para o mercado de empresas, para vendas e para a comunicação dos funcionários, né? Essas características devem ocorrer até sexta-feira 13. Aliás, sexta-feira 12. Ui, sábado que é 13? Eu achei que era uma sexta-feira 13. O pai Mário está velhinho. Ele tá com cara de velhinho. Vai ter que dançar o leca-leca, sei lá o nome dessa coisa hoje. Não, hoje tá feia a coisa. É. Gente, vocês já sabem que somente aparelhos com tecnologia de 3G e 4G, aqui para a terceira geração e quarta geração, é que vão contar com benefício, tá? E não vai ser qualquer um. A portaria do ministro vai justamente definir as características, velocidade de conexão, tamanho de tela, como tu falaste, os chinelões, mínimas para que o celular tenha o PIS e o COFINS zerado, tá? É uma lei que vem para facilitar realmente quem trabalha e utiliza o celular para uma comunicação de internet e produção de trabalho. Isso é ótimo. Isso é uma boa mesmo, Viviane. Isso é uma boa. É a acessibilidade, né? A integração com o mundo direto, né? O pessoal aí que trabalha com celular, como nós trabalhamos, com comunicação de celular, aproveita aí o bolso, já prepara essa semana, né?
E a partir de quando entra essa lei? Provavelmente até sexta-feira já estão nas lojas atualizadas. Bom, é um decreto, né? Meu iPhone está quebrado. Vou esperar até sexta-feira agora para trocar meu iPhone. Uma fortuna o 4. O iPhone 4. Eu não sou muito do Android, né? Eu sou mais da Apple, então vou trocar o meu aparelho. Não, tá aí a dica, né? 30% um pouquinho mais barato esta semana. Então, o pessoal que trabalha com seus smartphones, etc e tal, tá aí, já prepara o bolso que vai poder trabalhar melhor, até porque o comércio diz que o melhor número de vendas além do Natal é o Dia das Mães. E maio está chegando, né? Maio está chegando, exatamente. Sabe, essa situação de celular, como eu disse, fato mesmo, há muitos anos atrás eu trabalhei com ações da CRT e com vendas de celular. Isso, a tempo da CRT, no tempo da CRT. Era CRT celular na época até. E eu ouvia muitas pessoas dizerem assim, eu fui um dos convidados pela CRT a receber um celular, que tu pagava $1 a ligação recebida e $1 a ligação efetuada o minuto. Isso em 91, 92, por aí, certo? Era um aparelho grande até, por sinal. E as pessoas diziam assim, não, isso não vai pegar, isso não vai ter jeito, isso não vai pegar. E quando começou o celular, de fato, que foi em meados de 95, 96, que começou a desaguar o celular mesmo, foi uma febre muito grande, Viviane, que é até hoje, né? Que até hoje faz parte já do teu cotidiano, já faz parte do cotidiano das pessoas, o celular e o seu computador. Muito mais hoje até do que um carro. As pessoas têm uma preocupação muito maior com a integração, interagir naquele momento, do que ter um carro. Isso é uma evolução muito grande para o ser humano, né? Isso é uma evolução muito grande e a comunicação é uma forma de levar aos quatro cantos tudo aquilo que você pensa, né? E hoje, através de um Facebook, de um Google ou do e-mail, você vai a qualquer lugar. E aí que está chegando o pessoal aqui na TV, né? O pessoal que participa aqui do programa, que sabe um pouco mais sobre o nosso programa, sabe um pouco mais sobre o atendimento na casa de Ansan. Até peço desculpas, hoje não vou me deslocar muito devido ao acidente com a minha estatueta que caiu no meu pé. Então hoje não estou podendo me deslocar muito, porque hoje realmente está doendo. Amanhã eu vou trazer ela para as pessoas entenderem. Eu não chego perto daquele. Eu vou trazer. Revoltado. Amanhã eu vou trazer o cabeção para vocês entenderem o que foi. Tá batendo em todo mundo. Então não vou me deslocar muito hoje, que realmente hoje meus 3 dedinhos estão doendo muito, 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 muito. Acho que eu vou voltar pro remedinho para dor e o anti-inflamatório do dedinho. Gente, a gente participa aqui do programa da seguinte forma: você manda um e-mail, ou melhor, você entra no nosso site, vivianedeansan.com.br, e aí você participa aqui do programa. Muitas pessoas participam mandando seu e-mail de pedido de orientação. Nós consultamos o jogo de cartas, consultamos o jogo de búzios, e desta forma você vai ter o acesso a algumas informações. Mas lembro você, coisa importante da vida da gente, a gente tem que tratar com a devida importância. Então, quando os assuntos forem realmente de extrema relevância, oriento você a consultar pessoalmente. Existe um sistema, muitos sistemas que falam de teleconsulta, de consulta através do telefone. Esse sistema eu, Viviane, não tenho utilizado, tá, gente? Eu acho importante deixar isso claro. Por quê? Porque o mundo está muito violento, o mundo está muito difícil, as relações pessoais estão cada vez mais delicadas. Então eu prefiro, hoje, neste momento, fazer esse atendimento pessoalmente. Claro que você pode consultar pelo filho, pela nora, aliás, pela nora, acho que até a nora é melhor que vá junto, né? Se existe essa relação tão pessoal, seria importante que estivessem juntos. Mas por um familiar, no entanto, e por você mesmo, no entanto, eu gostaria muito que esse contato de relação fosse mais presente. Quando for consultar por alguma pessoa, levar foto, nome, camiseta, já leva a camiseta, né? Por que a camiseta? Porque pega nesse plexo cardíaco, né? Esse plexo que a gente pode fazer já algo pela pessoa. Por quê? Porque quando a gente vai pessoalmente, a gente tem uma ação mais rápida em auxílio. Porque esse é o nosso objetivo. Ser efetivo naquilo que nós fazemos. Não simplesmente ficar no mundo da suposição do que vamos fazer, do que não vamos fazer. Ser efetivos. E para sermos efetivos, nós priorizamos por essa relação. Então aí você agenda a consulta. 3084-3434, 3084-3434. Eu sei que eu tenho aí pedidos de e-mail bem interessantes que a gente pode trazer para o pessoal. Exato. Vamos lá então, vamos lá. Oi, Vivi, adoro você, acompanho,
te acompanho há muito tempo. Obrigada. Minha mãe é muito tua fã. E saiba que onde tu estiver, nós estaremos junto com você. Obrigada. E com Pai Maia. Vivi, me dá uma luz, por favor. Sim. Minha mãe está em tratamento lutando contra um câncer. Eu tenho um sobrinho que está preso e eu estou desempregada. Somos pessoas de muita fé, mas de vez em quando a fé e a energia nos faltam. Cansa, Vivi Paimari. Eu entendo. Vivi Paimari, será que vamos vencer isso tudo em breve ou quando? Meu nome é tal, minha data de nascimento é 17 de 9 de 74. Tá? Obrigado 74, por ter lido minha mensagem. Ela está com 39 anos. Assim, ela diz que a mãe ainda está em luta contra o câncer, né? Uhum. Bom, ali são 3 situações. Ela, a mãe e o sobrinho. Exato. Se é um sobrinho, é filho da irmã ou do irmão. Exato. Nós temos 4 situações. É nesse sentido que eu digo que é melhor fazer a consulta pessoalmente. Porque ela leva a relação dos nomes, a gente vê se dá para responder de uma forma unitária. Nesse caso dela não dá, porque vejam bem, são 4 relações diferentes. É a relação desse sobrinho que, se está preso, algo aconteceu nas relações de energia desse sobrinho. Ele é maior de 18 anos, né? Ele deve ter as suas relações sociais e familiares, portanto, algo aconteceu com ele, né? Temos a mãe, que tem uma história de vida anterior a ela, a essa filha, que também existe uma relação. Existe essa filha com todas essas relações e mais algumas. E a irmã, o irmão, que ela não deixou específico aqui de quem é esse sobrinho, que existe outras relações. Então é muito complexo a pergunta dela. Mas vamos ver o que aparece primeiro de mais essencial aqui no programa e que eu posso orientar aqui no programa, tá bom, minha amiga? Mas agenda lá. Vamos ver o que aqui os búzios podem nos orientar. Tem uma pessoa que perguntou para mim, que estava com o Pai de Santo do Rio de Janeiro, por que eu jogo com uma mão só? Amiga, pergunta para o Pai de Santo do Rio de Janeiro. Se ele não sabe como ele joga, não vem perguntar para mim aqui. Mas hoje eu tô bafão. Eu sou um que joga com uma mão só também, Viane. É que de repente o búzio dele é muito grande, não cabe na mão. Não, é que tem alguns que jogam com 2 mãos também, mas depende muito da formação. Toda forma de jogo de búzio, toda forma de jogo de carta... Eu não sei como é que ele joga, como é que ele joga com o dedinho. Não, eles jogam assim, da forma, entendeu? Tudo depende da formação, gente. Aí nós temos um probleminha aqui. Bom, em relação ao sobrinho, teu sobrinho está de cabeça bem virada. Realmente, quem está no presídio aqui, principalmente no Central, ou nesses... Está no presídio, né? É um local bom. Procura advogado, ele pode conseguir realmente algum movimento de tentar um habeas corpus novamente para ele, enfim, porque os caminhos do teu sobrinho, aqui posso mostrar? Muito fechados, tá? E um grande risco de vida para ele. Temos problemas muito graves sociais com teu sobrinho, tá, gente? Eu acho que ainda vou conseguir um programador, já pensou, Wagner, um programador gráfico que mostrasse os búzios assim com flechinhas, fica legal, né? É um tira-teima, né? Fica legal. Vou planejar, tô dando ideia pros outros aí, né? Vamos embora. Tá com risco de vida, tá, minha amiga? Isso não é muito bom. Então, assim, ó. Problemas afetivos, emocionais, então vamos procurar um advogado que realmente faça o efetivo. Eu sei que ele está com alguns auxílios, mas acho que é bom tu buscar uma orientação mais efetiva. É o que o búzio diz, tá? Não é má orientação, é buscar mais rapidez. Porque ele está marcando risco de vida, é o primeiro que os orixás dizem. Porque não seria justo. Não é a hora dele. Todo mundo tem sua hora, não é a hora dele. Em relação à tua mãe, ela está com filhos com problemas, netos com problemas. Isso está acelerando o processo. E aí a medicação não está fazendo efeito. Então, nesses 2 pontos estão relacionados. Isso está enfraquecendo a energia da família. Então, a raiz de tudo é muito o campo emocional. O resto eu não posso falar aqui. O que o búzio fez aqui? Ele nos deu uma orientação comportamental para iniciar a caminhada. A parte espiritual, ele orientou, busque a casa. Não posso dizer, pois está envolvendo movimentos religiosos e espirituais. Não podem ser revelados em público. No entanto, até ela chegar lá, pode não dar tempo de socorrer uma vida.
Então, ele já orientou aqui na TV o que era possível. Ela pode ligar agora para o advogado ou buscar, se ele está sob assistência gratuita, já buscar um contato, né, com a promotoria, enfim, ou procurar um advogado que seja de acesso a ela, para que possa ter contato com esse sobrinho e falar com o médico para rever a medicação da mãe, né, ou até mesmo uma revisão do médico com a mãe. Novamente, agendar a consulta e ir conversar conosco pessoalmente, tá bom, minha amiga? Não deixa passar esses dois fatos. Ok. Tá? Certinho. Assim o Búzio dá essa orientação. Quando vai pessoalmente, a consulta vai completa, tá bom? Ok, vamos para outra então? Vamos. Assunto. Olá, mãe Hoje Vivi eu e tô pai bem, Mário. hein? Sério já de cara. Vocês viram, né, gente? Ela atropela mesmo, é normal, é natural da Viviane. Bentinho. Isso é natural. Olá, Viviane e pai Mário. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo programa e o grande sucesso que vocês estão fazendo. E pela humildade com a nossa religião. Gostaria de saber sobre o meu trabalho e um pouco sobre o meu amor. Meu nome é Marcelo. Trabalhe um pouco sobre o meu amor. São dois campos que podem estar ligados ou não, né? Vamos ver. Muito relativo, né? O nome dela? Dele, Marcelo. Como temos homens que assistem o programa, né? Não, mas isso está se tornando uma... Está se tirando um pouco esse estigma, né, Viviane, que era só mulher, que estava procurando a religião. Isso está muito eclético. Aliás, eu comentava com meu filho, nossa, confusão e confusão. No amor, então, né, meu amigo, vai te benzer. Assim, ó, nós notamos que existe uma lacuna de gerações na religião, né, pai? Exato. E hoje nós observamos sociologicamente, falando sociologicamente, sociologia é uma ciência, então ela mensura, que nós temos duas faixas etárias na religião. Um grupo de até 60 anos e depois um grupo hoje que vai até os 19, 20 anos. Vamos colocar assim, 25 até os 25, anos. 25 até os 25. anos. E depois dos 25 aos 40, um grupo menor. Né? Não que não exista, um grupo menor. Então a gente vê uma revitalização dos cultos afro-brasileiros, uma renovação dessa fé em idade. Isso é uma coisa bastante importante, porque nós vemos que a juventude, que é uma cabeça muito mais aberta, muito mais informatizada, com uma possibilidade de conhecimento, de questionamento muito maior, acreditando nos orixás. Isso é uma coisa muito interessante. Sabe de onde vem? Eu vou deixar tu responder primeiro a nossa pergunta, depois no caso do nosso amigo aqui, no campo amoroso tem uma demanda muito grande. A gente já até ensinou, né? Que búzio embolado é confusão, né? Campos trancados, com confusão, com perdas. Isso na cabecinha do nosso amigo, o profissional dá de cara com interferências. Então, o que eu te digo, amigo? Dá uma organizada no campo emocional que a coisa melhora. Também, hoje os caminhos fechados de todas as formas do pessoal. O pessoal está meio carregado, hein? Vamos fazer um sai de mim. É mês de abril, é mês de Ogum, é mês de resolver demandas. É mês de limpeza. É mês de fazer banhos, né? É mês que a Umbanda tem um poder muito especial, pois é mês que a gente diz que, como é que é? Resolve demandas, defende demandas. Pai Ogum é vencedor de demandas. Então, é bem importante vocês procurarem, nesse mês, resolver esse tipo de energia muito fechada, esse tipo de energia que tranca o sucesso das pessoas. Não é bom deixar isso ficar muito tempo na vida de vocês. Então, aqui o nosso amigo dá um jeitinho de buscar uma casa. No caso dele, pode ser de Umbanda. Tá, pai Mário? Dia 23 tem Umbanda na casa, Tem, né? dia 23 tem festa do Pai Ogum, certo? É uma festa em comemoração ao dia de Ogum. Será às 20 horas, né? 20 horas e 30 minutos, Viviane, até mais ou menos 22 horas e 30 minutos também, certo? É um curto período de espaço. De Umbanda. De Umbanda. Preferência pessoal ir de branco, né? E antes, ligar, para só deixar o seu nomezinho lá. Notícia ruim, depois eu tenho que lidar. Tá, então antes de você entrar na notícia ruim, um detalhe assim, ó, você falou em relação a nós sermos 3 grupos distintos hoje de seguidores e de pessoas admiradoras da nossa religião, e isso é em qualquer religião. Qualquer religião. Por que a faixa dos 25, vamos colocar, dos 30, certo, aos 40, 45 anos, é um grupo menor? Não é que seja um grupo menor, ele é um grupo assíduo da mesma forma, é um grupo do mesmo tamanho. Só que esta época, de alguns anos atrás, vamos colocar de 20 anos atrás, a criminalização da nossa religião, estou colocando assim, a marginalização da nossa religião,
através de alguns meios, certo? De comunicação, através de alguns meios religiosos, foi muito grande. Então as pessoas tinham muita vergonha em dizer que faziam parte dessa religião. Por quê? Porque eles eram discriminados no seu meio. Sim. Né? A partir do momento... E aquelas outras pessoas dos 40 aos 60 anos viveram uma ditadura militar, onde era tudo muito recluso. Então, quando eles tiveram a liberdade de dizer, com licença, sou um bandista, sou batuqueiro, porque o batuqueiro, bendito, é a batida do tambor, é um instrumento musical, certo? Sou macumbeiro, que a macumba também é um instrumento musical, que são explicações mal colocadas. Eles vieram com toda a liberdade, só que aquele da faixa dos 30 a 40 hoje, que é a nossa faixa etária, tu sabe quanta gente sofreu naquela época. Se no colégio tu chegasse e dissesse assim, qual é a tua religião? Se tu dissesse, sou afro, tu era discriminado. Ainda é, né, pai Mário? Não, mas não com tanto, não com tanto por um motivo, Viviane. Não com tanto por um motivo. Existe esta arma aqui nossa, certo? Então o que acontece? O jovem que está hoje entrando no YouTube, está vendo alguns cânticos, o jovem hoje que vê um programa na televisão, o jovem hoje que vê um rito na rua, o jovem hoje que vê uma festa de batuque, ou uma festa de umbanda, ou uma festa de povo de Exu, ele já está conseguindo interagir mais. Então há uma liberdade separada em cima de tudo isso. Há uma liberdade. Desculpa a forma que eu vou falar, mas as pessoas tratam os batuqueiros como pessoas ignorantes. Como pessoas que não têm cultura, não têm ensinamento. Na verdade, não tem... eles tentam coagir as pessoas não tem seus ternos e gravatas. Exatamente, não tem uma instrução, não tem uma forma de educação e não tem uma forma de cultura. E hoje nós somos pessoas que nós já éramos, mas hoje nós estamos colocando isso mais à disposição. Médicos, dentistas, advogados, profissionais liberais, empresários, pessoas que trabalham de tudo que é forma, de tudo que é jeito, estão dentro da nossa religião. Estudantes de psicologia, estudantes de psiquiatria dentro da medicina própria, estudantes de direito, que são pessoas hoje que sentam na frente de uma pessoa, de um babalaô ou uma ialorixá, que seria um pai de santo ou uma mãe de santo, e tem hoje cultura para conversar e ser explicado. Porque a nossa religião, a primeira coisa que ela precisa é as pessoas compreenderem o que ela é. Compreenderem o que é a magia que a gente fala do seu culto. Tem que compreender que a nossa religião, ela é a natureza. A nossa religião, ela é uma força buscada no teu interior, através do teu guia, através da tua espiritualidade, que todo mundo na face da terra tem um orixá. Sabe por quê? Porque o orixá é a natureza. E a natureza faz parte de todos. Então hoje esta cultura é muito diversificada. Hoje a nossa cultura africanista, ela não é colocada como marginalidade. E tem algumas pessoas ainda que tentam fazer isso. Que tentam coagir, que tentam humilhar, que tentam, de certa forma, menosprezar, nos colocar numa posição, né, de submissão. Eu até vou fazer um pedido, ou para a FAWERS ou para a FOBRAS, que venham abordar esse assunto, que nós venhamos abordar, e nós vamos falar exatamente só sobre esse assunto, sobre a coação e a perseguição pelos cultos e a perseguição religiosa e o nosso preconceito formado por outras entidades. Inclusive, vou perguntar isso para a FAWERS e para a FOBRAS, e também nós temos a Afrorito, né? Também Temos a Afrorito. A gente recebe esse tipo de coação. Todos nós. Todos. Eu acho engraçado que tem uns caras de pau tentando fazer isso com a gente também. Cara de pau, né? Porque, inclusive, eu fazer uma denúncia, isso podem aguardar que, se isso continuar, fazer uma denúncia como ato administrativo. Porque, inclusive, em horário de trabalho deles, né? Eles têm mais o que fazer, em vez de estar prestando seu trabalho de serviço público, ficam incomodando em atos particulares. E não é serviço público a nível da nossa segurança pública, tá? É um administrativo de outra parte. Então, em vez de estar trabalhando e prestando serviço para o qual foi concursado, fica enchendo a vida dos outros. E isso é passível de demissão. Então, vamos lá. Quando um religioso é coagido, ele só tem que se defender? Será que a gente não tem uma resposta onde eu posso reclamar e realmente reagir? Será que eu tenho que estar sempre me defendendo? Será que eu não posso assim, olha, eu quero que tu também seja penalizado pela coação que tu está me fazendo? Pode. E de que forma um religioso pode
dizer, você está me ofendendo. Não eu ficar me defendendo de você. Pode, ele eu quero pode. saber. Vou pedir para a Fowler, e vou pedir para a Afrorita, e vou pedir para a Afrobras. De que E forma vamos pedir isso também. pode ser feito. E vamos pedir para o doutor Vanderlúcio também. Porque o doutor Vanderlúcio, ele está bem integrado sobre isso também. Eu não quero me defender de nada. Porque eu não sou criminosa, eu não cometo nenhum ato esse é um detalhe. irregular, Esse entendeu? é um detalhe. Esse é um detalhe. Ato criminoso e ilegal. Esse é um Pelo detalhe. contrário, quem está me coagindo, me ofendendo, me atrapalhando, me perturbando no meu horário de trabalho, no meu horário, né, que eu posso estar praticando a minha fé, são outras pessoas. Ou então até mesmo no horário de estudo, de produção. Então eu também estou sendo prejudicada. E eu não quero isso. A minha liberdade pessoal está sendo prejudicada. Então eu também quero meu direito de ressarcimento. Hoje tem que ser bem compreendido uma situação que não é só uma liberdade religiosa. Minha liberdade pessoal garantida por lei. Também quero poder reagir dessa forma. Exato, Viviane, até neste ponto... Meu direito é o mesmo teu. Exatamente, exatamente. Neste ponto... Parar de ser vítima das coisas. Neste ponto, não é parar de ser vítima, não é só parar de ser vítima. Neste ponto, certo? Neste ponto tem que acontecer também determinadas coisas. Há uma grande argumentação em relação aos nossos tambores, em relação ao volume dos nossos tambores, em relação às nossas festas, mas as pessoas têm que compreender também da seguinte forma: nós não estamos infringindo nenhum tipo de lei. Claro que não. Certo? Nós não estamos infringindo nenhum tipo de lei. Há uma lei regulamentada dos ritos, desculpa gente, eu fico muito bravo com isso, mas dos ritos religiosos em todos os seus âmbitos e aspectos. Eu vou procurar essa lei e vou trazer. Só que nós, religiosos, e isso não é só o batuqueiro, mas qualquer outro tipo de religião, tem que entender que eles não são pessoas que eles estão infringindo qualquer tipo de lei. Há uma regulamentação para tudo, certo? Para os seus ritos, atos e ações. Só que o que está acontecendo? As pessoas que estão fora estão usando algumas argumentações em relação a casas de religião, que estão colocando as casas de religião como o quê? Como infratores da lei. E nós não somos infratores da lei. Nós somos pessoas que trabalham, como tantas outras, que estudam, que têm o seu dia a dia. Uma empresa também com o CNPJ que tem condições, tem, digamos assim, inclusive trabalhos que são registrados, pagamos impostos, né? Isso tudo existe uma regulamentação. Gente, o que eu quero dizer para vocês, aí os religiosos estão me assistindo, parem de achar que vivemos num tempo de escravidão. Parem de achar que o outro tem mais razão que você. Tirem isso do seu vocabulário. Você tem direitos, tem deveres, mas tem direitos. Da mesma forma que o outro pode, você também pode. Você pode da mesma maneira que o outro também pode. Você é um ser essencial. Você é um ser com capacidade e liberdade. Nós somos pessoas que realmente realizamos atividades comunitárias e sociais. Não permitam que pessoas inescrupulosas, pessoas ignorantes, porque a pessoa ignorante é aquela que não sabe. E porque não sabem do seu trabalho, não sabem da sua fé, não têm a sua cultura, portanto são pessoas ignorantes, menosprezem a pessoa que você é e a religião que você cultua. Nós temos federações sérias, não estou falando de uma só, sérias e com conhecimento bastante que podem ser provocadas para lhe apoiar. Se uma não ouviu o seu reclamo, né, seu pedido, procure outra. Eu tenho certeza que você vai ter alguma resposta. Informe-se. Se na parte das federações não lhe ouvirem, vá até os direitos humanos, vá com uma secretaria de discriminação racial, existe nas prefeituras, existe no âmbito estadual. Agora, não se calem, não permitam que pessoas mal intencionadas, que foi isso que deu força a outras religiões
a nos menosprezarem, nos pisotearem e fizerem uma caça a bruxas como nos fizeram no tempo passado. Abram as suas gargantas. Eu faço isso há 20 anos, sofri muito com isso, muito, em todos os setores da minha vida. O pai Mário também fez isso nas rádios, em Viamão, inclusive, em outro município. Teve também muitos problemas com isso. Bastante. Eu posso falar por mim, sempre falo por mim, até o pai Mário às vezes fala muito no individual, eu. Mas eu procuro nunca envolver outras pessoas, talvez por essa experiência, para não me colocar junto, porque isso é uma coisa da tua cabeça. Sigo a minha cabeça, sigo as minhas ideologias, como boa filha de Yansan, e não me arrependo. E estou aqui com vocês, no meu 21º ano de comunicação, sempre com esta posição. Ninguém é melhor que eu. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu sei o que eu faço e acredito e ninguém pisa em mim. Assim que eu não piso em ninguém. Faço a minha religião, a minha fé, dentro da lei. Continuarei fazendo dentro da lei, respeitando os outros, mas sendo respeitada. Não mexa comigo, porque não pode com mandinga. Não carrega o patuá. Não carrega o patuá. E assim, ó, além das nossas federações, que são órgãos competentes, Sim. são órgãos bem instruídos, são pessoas de uma extrema competência, todas elas, não existe discriminação entre nenhumas, certo? Existe também a chamada promotoria de justiça, Sim. certo? Se você está sendo coagido, se você está sendo ameaçado, se você está sofrendo preconceitos de tudo e qualquer forma que seja, de qualquer área, né? De qualquer área. Vá até uma promotoria, num fórum, certo? Num órgão público, porque a promotoria hoje, ela tem uma força muito... Hoje, eu estou dizendo hoje, porque a nossa lei mudou bastante. Muito. Certo? E ela está atingindo, a nossa promotoria, graças a Deus, ela está atingindo muitos órgãos, muitas partes de defesa do consumidor e do ser humano. Vá até uma promotoria e faça a denúncia. Sim, homossexual é considerado pederasta. Exato. Né? Prostituta era tirada na delegacia e judiada. Judiada. Hoje Exato. não. Hoje a mudança é muito grande. Então vá e faça a sua denúncia. Só não se cale. Nós temos um exemplo agora, de pouco tempo, de uma semana atrás, que torna a dizer não pela baderna, mas sim pela organização. Eu fiz parte dos Caras Pintadas também, na época do Collor, e fiz também na abertura política aqui no Rio Grande do Sul, certo? Isso eu não fiz. Uma semana atrás nós tínhamos uma discussão de uma passagem a R$ 3,05. Absurdo. O que a sociedade fez? Se reuniu, foi lá e lutou pelo aquilo que queria. Certo? Mas quem tomou a frente junto com a sociedade? A nossa promotoria, os nossos juízes, a nossa lei que nós pagamos todos os dias. E eles estão fazendo isso por nós. E estão fazendo isso conosco. Porque eles nos uniram, eles estão do nosso lado de braço dado e estão buscando. O que nós, afro-brasileiros, certo? Aí eu já estou dizendo afro-brasileiros não só na nossa religião, mas em um total, temos que fazer. Unir as nossas forças para combater todo esse tipo de preconceito, todo esse tipo de mal informação. Claro. Porque isso é uma má informação em relação aos nossos cultos, em relação à nossa raça, em relação à nossa discriminação racial que fazem para cima de nós. Para cima de nós, eu tenho a pele clara, mas eu tenho o sangue de negro também correndo na minha pele, e todos os brancos também sofrem também o mesmo tipo de discriminação. Né? E o brasileiro sofre isso. Então, vamos abraçar a nossa justiça. Ah, mas a justiça é cega. Não é, não. Ó. Um belo computador na sua mão, você não sabe o que você tem, qual é o poder que você tem. Então vamos nos abraçar com a nossa justiça e continuar lutando pelos nossos direitos. Os nossos direitos de cidadão. Porque assim como os outros pagam impostos, nós religiosos também pagamos. E às vezes muito mais. Muito. E às vezes muito mais. E essa discriminação tem que parar de acontecer, gente. Tem que parar de acontecer, tem que haver o respeito. Porque acontece o seguinte, respeita o teu vizinho. Para ele te respeitar, mas o teu vizinho tem que te respeitar para te poder respeitar ele também. Verdade. Certo? A tua liberdade começa aonde para do teu vizinho. Na verdade é igual do outro, né?
É uma coisa assim, gente, a gente está falando isso também porque agora as casas de Umbanda, que normalmente são muito próximas uma da outra, tem todas as festividades de Ogum. E aí começa aquela coisa dos vizinhos, vai ter a carreata, vai ter a procissão, isso vai ficar na rua, esse monte de gente aí na rua. Você tem esse direito, certo? Você tem esse direito. Vai lá na federação, pergunta como é que pode fazer, quais horários, né? Tem pessoas quando já tem esse costume, a IPTC inclusive pode dar apoio quando é um número muito grande de pessoas que se reúnem. A partir do momento que tu faz uma notificação para a IPTC ou para a Brigada Militar, que tu pede apoio tanto militar quanto a brigada não pode deslocar contingente. Não, mas não é um porque deslocamento. Eles não têm, né, gente? Não é um deslocamento de contingente, mas sim, ela pode te dar uma assessoria. Sim, certo? de Tanto segurança, da brigada quanto da IPTC. Isso para qualquer tipo de evento. Qualquer tipo de Qualquer tipo de evento. Que tiver um número maior de pessoas, você comunica, sabe por quê? Porque tanto a IPTC quanto a brigada, eles sabem que haverá um evento naquele local. Então não é tumulto, né? Na verdade, eles sabem que tem aquele evento, então eles estão organizados para que, se haja algum problema, eles já têm aquela notificação prontamente, eles podem auxiliar. O Estado não é contra a religião, pelo contrário, eles dão apoio. E tu sabe que acima, se eu não me engano, posso estar enganado, mas acima de 200 pessoas, numa manifestação, acima de 200 pessoas... Pacífica. Uma manifestação que eu estou me referindo a qualquer tipo de ato, certo, público. Acima de 200 pessoas, se você mandar uma notificação para um órgão, que é a IPTC, para um órgão de segurança, que é a brigada, e para o órgão de saúde, você pode ter a IPTC, a brigada e uma ambulância à disposição? Pode ser solicitado, mas tem que ser com bastante antecedência. Você sabe uma certa antecedência. É bem complicado, o contingente é bem complicado, né? E nós vemos efetivo. Esses tempos nós temos a nossa casa sediada ali em Ipanema, né? Na rua Gávea 113. Nós sabemos que um grande problema em todas as cidades é o consumo de drogas. E nós tivemos a infeliz experiência de ver uma pessoa que teve um surto, né? Um surto. Um surto psicótico. Não sei se era psicótico, mas a gente viu que foi um surto de dependência, né? De abstinência. E a brigada, em 10 minutos, esteve presente e com todo cuidado, o manuseio ali da Brigada Militar de Ipanema, deu assistência à família, na irmã do rapaz e ao rapaz, e com uma educação, um manuseio, os vizinhos estavam, né, observando aquela movimentação de uma forma, inclusive orientaram a irmã, olha, agora existe a lei da internação compulsória, mas naqueles 5 minutos encaminharam eles... E numa educação tremenda. Muito, a nossa Brigada Militar... Parabéns ali, a nossa Brigada Militar de Ipanema. A nossa Brigada Militar gaúcha, eu aí já vou colocar no... Qualidade de atendimento muito a qualidade da nossa brigada está maravilhosa. Muito bom. Maravilhosa, o efetivo, está tudo perfeito. Sinceramente. E as notícias depois que vêm para o ventilador, por isso que nós estamos trazendo esse Abram Sua Voz. 2 taxistas são alvos de criminosos em menos de 3 horas em Porto Alegre. Novamente. Agora a notícia aparece. Abriu a garganta uma vez, agora aparece. Um na Lomba do Pinheiro, na rua Goiás. Né? Isso na noite de segunda-feira, em torno de 22h30, na rua Goiás, na Lomba do Pinheiro. De acordo com a Brigada Militar, o motorista foi abordado por 2 indivíduos armados que anunciaram o assalto e fugiram levando o dinheiro. Né? O valor não foi anunciado. A segunda ocorrência foi por volta de 1h no bairro Santana. O taxista Silvio Calduro chegava em casa, na rua Domingos Crescencio, local bem movimentado, né? Gente, quem mora aí na Santana, e viu que 2 homens, também sempre 2, né? Além de tudo, são meio covardezinhos nossos amigos. Eles não agem sozinhos. Eles não agem sozinhos, né? Se aproximaram. Eles se aproximaram, isso já tem na notícia do Clique RBS, mas também no G1, e ele coloca assim, eles se aproximaram e já tiraram o vidro de trás e acertaram a parte do, como é que chama? Aquela apoio de cabeça do apoio de cabeça, exatamente o apoio de cabeça. Então eles atiraram com a intenção de acertar o taxista. Eles não atiraram para assaltar, eles assaltaram com a intenção. Eles atiraram com a intenção... com a intenção de ferir. Então isso já está havendo uma guerra. Então já está havendo uma guerra em relação a tudo isso. O taxista não ficou ferido, tá, gente? Eles anunciaram assalto, atiraram, estão armados, né? E o taxista fugiu. Né? Eles não conseguiram levar o valor que eles queriam. Mas, gente,
É um taxista de 56 anos, não é uma criança, tem 12 anos de profissão e foi o ataque mais violento que ele sofreu. Tem que abrir a garganta, porque isso acontece há muito tempo. Tá, então, olha só. Em duas regiões separadas de Porto Alegre. Hoje é terça-feira, né? Eu estou dizendo isso só porque eu estou me perdido. Ontem foi segunda-feira. Ontem nós tivemos alguns ritos ontem na nossa casa, algumas terminações em relação às nossas obrigações que nós tivemos no final de semana, e eu fui levar algumas pessoas em casa. Quando eu voltei, Viviane, porque todos bem sabem que eu sou taxista, porque eu sou um permissionário de um táxi. Chama permissionário? Se chama permissionário, tá? De um táxi em Porto Alegre. Sim. Quando eu estava voltando, segunda-feira normalmente tem muito pouco táxi na rua, muito poucos coitado, carros. Estava trabalhando para assaltar, vai Mas ter menos olha ainda. só, Viviane, olha só, em todos os pontos de apoio que eu me refiro, de recolhimento dos carros, porque existem alguns pontos aonde é recolhido os carros, tá? Então, isso são pontos que ficam até muito obscuros de outras pessoas, porque só nós sabemos, tá? Em todos os pontos que eu passei, existia um acúmulo de táxi além... Pessoal com medo. Do limite. Gente, era 1h30 da manhã. O pessoal tá com medo. 1h30 da manhã. Eu estava transitando pela Ipiranga, entre a Ipiranga e a... Enfim. Salvador. Vamos botar entre a Ipiranga e a... Entre Ipiranga e Ipanema. E a Beira-Rio. Entre Ipiranga e a Beira-Rio. Desculpa, eu não gente. encontrei nenhum táxi, encontrei todos os táxis recolhidos. Mas como é que não vai estar recolhido? Estão dando tiro nas criaturas? Eu vou pedir uma desculpa para a nossa comunidade, que eu me refiro, os moradores de Porto Alegre, mas vocês têm que compreender, o medo está imperando no meio dos nossos meios de transporte. Eu vou estar lá com meu pai trabalhando para tomar um tiro de graça por causa de 20 pila? Foi sábado, quando nós estávamos saindo da casa da filha da Viviane, da mãe Lúcia, nós fomos pelo Pinheiro para ir até a Restinga para largar uma outra filha da mãe Viviane, e tinha uma blitz na Lomba do Pinheiro. Parabéns. Perfeita. Só que assim, gente, vocês têm que compreender, com esses fatos que estão ocorrendo, e isso não é uma coisa assim que é lá de vez em quando, muito bem, desses taxistas e da brigada está expondo isso, porque isso ocorre 3 a 4 ou 5 vezes por noite. Sim, uma noite e 2. Os taxistas estão com medo, foram 3 mortes. 6 mortes na semana passada e, graças a Deus, menos 2. E isso não está acontecendo só em Porto Alegre, porque também teve uma notícia de um táxi de Viamão, da 32, que pegaram o táxi, levaram até o Pinheiro. Mas que coisa na Lomba do Pinheiro. Moradores da Vila do Pinheiro. Da Lomba do Pinheiro. Da Lomba do Pinheiro, né? Que inclusive Porto Alegre está atenta ali, né? Sobre os limites, há discussões já sobre discussões gravíssimas ali. Gente, denuncie, existe a denúncia anônima. E levaram esse taxista até a Lomba do Pinheiro, assaltaram ele. Tá ficando feio e fica ruim para os moradores, ficam marginalizados quando vai procurar emprego. Onde é que tu mora? Lomba do Pinheiro. Lomba do Pinheiro. E assim, vamos colocar uma situação. Tem muita gente boa na Lomba do Pinheiro. Vamos colocar uma situação. São pessoas boas na Lomba do Pinheiro. Vamos colocar uma situação. Tá? Isso não é da Lomba do Pinheiro. Não é isso de uma determinada nem de outra. Muito pelo contrário. Eu tenho pessoas conhecidas, sempre andei muito bem nessas regiões. Claro. Entendeu? Como Bom Jesus, Tuca, Lomba do Pinheiro, Morro da Cruz. Não é essa questão. Isso tem gente, isso tem gente, filhinhos de sociedade que estão cometendo esses atos. Muito chiques, vão lá, usam o nome desses bairros. Exato. Para assaltar a gente, largar lá. Sabe para quê? E depois vão para os seus bairros riquinhos para comprar droga. Exatamente. Porque a droga às vezes estão mais nessas regiões. Vão lá, assaltam, já comprar droga e depois vão para suas caminhas fofinhas. Não existe mais região. Não existe mais região. E ficam usando o nome de gente humilde que levanta às 5 da manhã para ir trabalhar. Só peço a todo o nosso público, a toda a nossa comunidade, que preste um pouco mais atenção nos taxistas. E assim, motoristas de carros. Profissionais. Não. Porque foi no sábado. Foi no sábado? Hoje é segunda? Não, foi segunda? Segunda. Um Restinga foi assaltado, não era 1h da manhã. Exato. Né? Mas Restinga, assim, ônibus, gente. Sabe o que é a comunidade? Assaltado ali na Restinga. Isso não saiu no noticiário. Tá assaltando gente que estava trabalhando, chegando em casa. Exato. Gente, a comunidade, de que forma a comunidade pode ajudar? A gente fala. De que forma a comunidade pode ajudar? Às vezes, até quando eu e a Viviane estamos andando na rua, porque a gente anda bastante, até por sinal, eu olho um táxi, eu digo para ela, estranha aquele táxi parado em determinado local, estranho isso, estranho aquilo, né? E o que faz uma segurança, né? O que faz uma segurança de vida.
Havia um filho de algum Restinga e ele olhou um Restinga chegando perto do outro, né? Eu vou descer para passar na padaria, não precisa nem comprar pão, estava sozinho em casa. Mas eu vou comer um pãozinho hoje, ele desceu na outra parada, o ônibus foi assaltado. Então assim, ó, o que a comunidade pode fazer? Comece a prestar atenção nos táxis na rua. Normalmente um taxista, quando ele está sendo assaltado, ele arruma uma forma de dar um sinal de luz ou alguma coisa, certo, para ser chamada a atenção. Ligue para a brigada e avise. Prefixo, olhe não pela placa do carro. Prefixo, que é aquela iluminação em cima do táxi. Ligue, denunciem. Se achar que alguma coisa está acontecendo com o taxista... Qualquer coisa. Enfim. Qualquer coisa. Parar numa sinaleira, você olhar o taxista, 2 pessoas atrás e ele estiver meio com ato suspeito, ligue, não tem importância. E se você estiver em um táxi e for abordado pela brigada, por favor, pedimos desculpa, mas é para a sua própria segurança e segurança dos nossos profissionais. Olha aqui, ó. Policiais militares, agora notícia quentinha, prenderam na madrugada da terça-feira 2 suspeitos de assaltos a taxistas em Porto Alegre. Ó. Os 2 homens de 18 e 24 anos foram encontrados no bairro Lomba do Pinheiro após denúncia pelo número 190, como mostra a reportagem do Bom Dia Rio Grande hoje, né? Os indivíduos estariam na parada 11 da Lomba do Pinheiro. Chegamos com as viaturas, abordamos um deles e outro fugiu para uma casa, de onde atirou uma arma de plástico. Depois também foi abordado. Os 2 foram reconhecidos pelas vítimas. O soldado Parabéns. Diego Borges. A dupla detida foi levada para a 2ª DP, onde pela manhã a ocorrência foi lá, ainda tramitava. Um dos trabalhadores que reconheceu os suspeitos e não quis se identificar, não tem problema, contou que foi abordado na segunda-feira, dia 8. Ele mandou entrar em uma rua escura, mandou parar e disse que era um assalto. Pediu dinheiro e celular. O outro taxista que fez o reconhecimento relatou que foi atacado em Viamão. Foi esse que tu falaste, pai Mário. Depois do registro dos trâmites das prisões, a ocorrência seria encaminhada para a 21ª na Lomba do Pinheiro para investigação. Segundo a polícia, a mesma dupla é suspeita de assalto ao taxista Antônio Alves, que embarcou 3 passageiros em seu veículo na sexta-feira também, no bairro Santana. E minutos depois, na Lomba do Pinheiro, foi colocado no porta-malas do carro enquanto o trio agia. Que é o estilo. Fora isso, então, fora esses que a gente falou agora, já haviam sido feitos outros e já estavam no bico dos carinha. Então, Parabéns. na sexta, no sábado, pegaram 2. Não tenha medo, ligue 190, certo? Que seu nome não será exposto. Denuncie. Tá aí, Qualquer tipo de delito 190, feito. pegaram os 2. Ligue e denuncie. O taxista que tinha sido preso no porta-malas não vai mais trabalhar à noite. É o medo, Viviane. É o medo. Aí a comunidade reclama que não tem táxi nas ruas, mas é o medo. Mas tá aí. O vizinho viu, ligou pro 190, menos 2. É o medo, é o medo. É o medo de trabalhar. Vamos trabalhar então, pai Mário? É muito difícil. Depois de todas essas divagações aqui, segurança, falei esse filho de algum aí que teve um cutuco, vou levar um pãozinho para casa. E evitou de tomar, de repente, um tiro dentro do ônibus, né? Que filho de algum, olha, tem peito de ferro, mas às vezes para parar a bala. Olha só, nós temos um agradecimento aqui. Vamos lá? Oi, Viviane. Sou muito agradecido por você ter mudado minha vida para melhor, em todos os sentidos. Eu não, os orixás. Em todos os sentidos, marido, filho, profissional, enfim, em todos os âmbitos, em todos os âmbitos mesmo. Tenho só a te agradecer, estou muito feliz e tenho muito prazer em te dizer tudo que você me deu, graças a Deus, e por tudo que você é. Neste momento, estar bem vem de você. Beijos a você e sei que posso contar com você e como muitos anos atrás já recorri e tive um ótimo resultado. Beijos a Cléo pelo carinho e paciência. Marcinha. Marcinha, obrigada, Marcinha. Não sei qual das Márcias, tem 4 Márcias. Não, é que eu não posso dizer o sobrenome, né? Mas obrigada, Márcia, eu te amo muito, se for a Márcia que eu penso. E todas as 3 Márcias que eu conheço, mas não fui eu, foi os orixás. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos, enfim, opiniática, etc e tal. E muito obrigada, eu tenho certeza que foi a bênção dos orixás que podem ter te auxiliado. Gente, a casa de Iansã fica lá na Gávea 113, é lá que nossos orixás estão e é de lá que nós tiramos toda essa força para poder estarmos aqui com vocês. Oi, Viviane Mário. O dedinho tá doendo. Tá doendo bastante, né? Hoje tá doendo muito. Oi, Viviane Mário. Trabalho em uma empresa há 20 e poucos anos. Meu chefe é muito bom comigo.
mas sinto uma energia pesada e inveja entre meus próprios colegas de trabalho. Olha. Sinto dores de cabeça, dores na coluna e muito cansaço. Gostaria que jogasse para mim, meu nome é tal, certo? E gostaria que me respondesse também por e-mail. Não respondo por e-mail, tá, gente? Devido ao meu excesso... Desculpa, não é gostaria que mandasse por e-mail. Observação, gostaria que o meu e-mail fosse lido hoje, se possível. Hoje foi... Ontem. Não dá pra... Não, é 9 de abril. 9 de abril é hoje. É hoje? É hoje. Hoje! Aí, gente. Deu sorte. Ela diz que ela quer saber do trabalho que tem inveja, é isso? É isso? O problema dela é profissional, é isso? Vou jogar na cara. O problema dela é profissional. Na verdade, é inveja pela tua competência, também pelo carinho do teu chefe, que é um bom chefe, mas ele é um bom chefe para todo mundo. Aí é uma coisa assim que realmente ele é tão bom chefe e também tem uma gestão tão boa que as pessoas não sabem aproveitar. Às vezes as pessoas realmente não sabem aproveitar o carinho que tem das outras e acabam pondo fora, tá? E essa dor de cabeça e dor na coluna? É do olho, né? É do olho e do peso. Mas não é só o olho que tem ali, tá? A Xangô diz que existe um feiticinho para que ela deixe de ser competente e que o chefe deixe de auxiliá-la, inclusive até em questões financeiras, tá? Isso pode acontecer, Viviane? Acontece muito. Acontece, não é raro não, pelo contrário, acontece Isso acontece demais, bastante, então? Muito. Muito a ponto de até fazerem trabalhos de varreção, de corte de caminhos, para aquela pessoa sair e aquele benefício que a outra pessoa saiu. Você já viu o caso assim, vai ter redução do quadro, aí tira 2 pessoas e aquilo que aquelas 2 pessoas ganhavam de benefícios é redistribuído entre os funcionários? Sim. Isso muitas vezes pode ser feitiço. E o que pode ser feito para combater isso? Segurança, limpeza, fortalecimento, nada de mal para os outros. Proteger a si e fortalecer a si. Os outros se enterram com as próprias patinhas, né? Então o caso dela é esse. Realmente existe um feitiço